E aí, algumas regras para a gente estudar as epístolas. Primeiro, determinar quem as escreveu e para quem foram escritas. Esta regra é essencial ao conhecimento completo de sua significação. Para que uma carta seja adequadamente compreendida, devemos colocar-nos na posição tanto do escritor, lembra do contexto? Tanto do escritor como do seu correspondente. Quem eram os leitores originais? E aí o elemento pessoal precisa, mais do que em qualquer outra forma de literatura, ser tomado na devida consideração. O desprezo dessa regra tão óbvia tem sido a fonte de muitas concepções errôneas. Então, por isso que assim, alguns pesquisadores, quando eles veem, esse texto aqui remonta à época tal, então os leitores originais estavam dentro de determinada cultura. Deus falou com essas pessoas com uma determinada linguagem. Hoje vivemos um outro tempo, uma outra linguagem, estamos numa outra cultura. Então a gente tem que fazer a ponte daquele contexto para esse contexto, e não trazer a mente de lá, a cultura de lá, para a gente ser o homem de lá no século 21. Senão a gente vai ser o quê? A gente vai ser um doido, meu Deus do céu. Entende? É como, por exemplo, vou pegar um exemplo simples: a poesia erótica de Cantares de Salomão. Se você, por exemplo, pegar algumas coisas que aquele cara fala para aquela mulher e pega hoje e fala para a mulher hoje, vai dar briga. Eu não queria entrar em detalhes, mas já que você falou, imagina, o camarada, ele, opa, hoje tem, aí começa a chamar a mulher de égua. Como é que é? Tá dando para entender? Entende? Tudo bem que a gente está na época que, assim, eu sou da época que mulher era chamada de princesa, né? Hoje é chamada de cachorra. Mas ainda assim, né? Ainda assim é um negócio que choca um pouco. Agora, lá não chocava. Deu para entender? Então é isso que, assim, eu peguei esse exemplo, mas tem muitos outros. O problema é que quando são os outros, as pessoas, não, a Bíblia é a palavra de Deus, tá? É a palavra de Deus. Mas imagina assim, como é que fica uma relação, né, em que o camarada vai e chama a mulher de égua. Tá dando para entender? Entendeu? Então, assim, só que lá estava sendo super romântico, estava sendo a coisa melhor do mundo. Então, não, você pode discordar porque você pensa com a cabeça de hoje. Você não pensa com a cabeça daquela época. Deu para entender? Tanto que houve um período que algumas pessoas atribuíam que aquele relacionamento da noiva com o noivo era para a igreja e Jesus. Por que isso? Porque chocava ver na Bíblia um negócio daquele tipo. Entende? Assim, são altos papos que, se você, mesmo sem entender nada da época, você lê, você entende um pouco do que está acontecendo ali. Aí, alguns religiosos tão puros e imaculados, eles olham para aquele texto e falam assim: isso não pode ser verdade. Não, então é Cristo e a igreja. Não, ali era homem e mulher. Jesus não tinha nascido, meu Deus do céu. Então é importante a gente ter isso em mente. Mas voltando para cá, para as epístolas, a ideia, né, da gente ver a questão dos autores das epístolas e os destinatários das epístolas. É importante a gente ter isso em mente. E primeiro, né, determine-se quem as escreveu e para quem escreveu, e conheça o desígnio especial de cada epístola. Foi do agrado do Espírito Divino instruir os homens, não por meio de tratados formais, mas através de cartas escritas, sob sua inspiração e para resolver emergências peculiares, para solucionar a emergência de cada caso a que a epístola foi escrita. É como aquela situação que você vai bater um papo com o seu pastor no gabinete, né? Que assim, não é algo da época de Pedro, mas ele vai bater um papo contigo, né? A gente ainda está, o Marcos, no segundo passo, né? Aí o que está acontecendo? Não estou, claro que não. O que está acontecendo é que, assim, a gente tinha feito o primeiro passo, que foi a delimitação, e o segundo passo agora, que é a definição do gênero literário. Então a gente está falando do gênero epístola, e a gente falou sobre as regras, determinar-se quem escreveu. A outra questão, conhecer o desígnio especial
de cada epístola. Por exemplo, a gente falou aqui da teologia tarefa, como se fosse aquele gabinete pastoral que você vai bater um papo com o seu pastor, tentando entender algumas coisas que estão acontecendo com você e como é que você faz para lidar com aquele fato, e o pastor vai orientar à luz da Bíblia e não de outro ponto de vista, até porque esse é o trabalho dele. E nesse caso é preciso, pois, determinar qual o desígnio claro de cada epístola. O desígnio claro, sim, porque é grave falta intelectual procurar algum fim oculto e depois interpretar cada parte da epístola ou subordinação a esse desígnio oculto com prejuízo do significado natural do que foi escrito. É aquele caso daquela pessoa que vai interpretar o texto, mas é tudo que está na cabeça dela. Não, porque Paulo, ele escreveu pensando nisso, nisso e nisso. Tá, qual é o critério que você usou, filho? Não, é mistério. Fresquinho do céu agora. Entende? E aí, qual é o problema? Deus pode ter feito isso com você? Pode. Agora, eu que estou te ouvindo, quem me garante que foi Deus que fez? E aí, se ele se contrapõe ao que a Vânia está falando, quem garante que Deus está falando com quem? É com o Ribamar ou com a Vânia? E aí, é como, por exemplo, aquela questão de alguém que vai desenrolar um rolo de um mistério para a gente. Pode ser verdade? Pode. Só que critério você vai usar para verificar se é verdade ou não? Agora, quando é texto bíblico é diferente, porque você pode raciocinar um pouquinho. Seu pastor pode ser um gênio, mas pelo menos de língua portuguesa, alguma coisa você entende. Então, você sabe que todavia não é toda a vida. Então, todavia é uma coisa, toda a vida, todavia é outra. E aí o que acontece? Você vai perceber umas coisas. E quando é uma questão do desígnio oculto, aí complica, aí dá ruim, né? Letra C ou 3. Notem-se os erros predominantes contra os quais os ensinos das epístolas foram especialmente dirigidos. Lembra do tumulto de Paulo? A graça é suficiente, retiros rituais, aquela coisa todinha, racionalista. Né? Então, por exemplo, aquela questão de se a gente havia aquela ideia, né? Os gregos procurando sabedoria, né? E essa tendência revelou-se cedo em várias seitas gnósticas, né? Que surgiram na igreja. O nome de gnóstico era muito vagamente aplicado, pois incluía sectários das vistas muito diferentes. E esse incipiente gnosticismo é especialmente combatido na epístola aos Colossenses. Então, enquanto havia tendência judaizante dos primeiros crentes, também existia o mal produzido pelo espírito da filosofia profana, que se tornava mais perigoso para o cristianismo do que a própria perseguição. Então, a gente, por exemplo, tinha no gnosticismo algumas ideias, uma delas da contraposição entre espírito e matéria. O espírito é bom, a matéria é má. A gente vê um pouco disso em Platão, né? Mas assim, hoje em dia a gente vê muito isso. O espírito é top, o corpo, né? E aí havia aquela ideia de que assim, tinha aqueles que eram os iniciados, aqueles que tinham um saber mais profundo. Então, ao mesmo tempo que havia, né, um combate ao pensamento judaizante, tinha a filosofia racionalista. Uma outra coisa que as epístolas combatiam, o formalismo da religião, né? E assim, o que é comum no nosso contexto é aquela situação do filho de crente que vai para a classe dos catecúmenos, que a gente não sabe o que é catecúmeno, mas se forma assim mesmo, e aí nisso você vai para lá, e aí às vezes porque o cara é filho ou neto do irmão fundador, aquele negócio todinho, aí vamos batizar. Não, mas peraí, se converteu? Tomou uma decisão por Jesus? Se arrependeu dos seus pecados? Sabe que sem Jesus vai para o inferno? Não, filho, então fica mais um tempo aqui na classe. Pastor, quer saber porque meu filho? Mas meu filho, a gente não vai batizar alguém que não se converteu. Mas é o formalismo religioso. Claro que isso não acontece aqui no Rio de Janeiro, mas lá na Baixada acontece. Entendeu? E aí nesse caso, né? Baixada é complicado. Mas aqui
Tudo está sob controle. E se não tiver, a gente pega o trator e passa por cima. E aí vamos lá. Caxias não é assim não. Mas nesse caso, né, assim, o objetivo das epístolas, né, a gente tem que entender as regras para estudar, que tem a ver com determinar quem escreveu, os autores, os leitores originais, conhecer o desígnio especial de cada epístola. A gente, por exemplo, vai perceber que ritualismos provenientes do judaísmo, filosofia racionalista, formalismo religioso, né? E aí vem agora, né, a mais importante regra: compare-se cuidadosamente as partes do Novo Testamento, especialmente as epístolas, e forme-se todo uma ideia consistente e compreensiva da verdade do dever. E aí, comparação entre Antigo e Novo Testamento, né? É importante você ter aquela ideia, né? Aquela ideia de assim, a necessidade de semelhante comparação no caso do Novo Testamento, ver-se-á comparando este livro como obra composta de diferentes partes. A lei, né? Que a gente conhece, né? A gente também tem, deixa eu ver aqui, peraí. Diferentes partes com a lei. A primeira dispensação foi manifestada por meio de uma única pessoa, Moisés, e uma única congregação convocada para receber, ao passo que o Novo Testamento foi composto por 9 diferentes autores, pelo menos, e foi dirigido a muitas igrejas e indivíduos dispersos por toda a parte. Então você percebe que assim, Antigo Testamento era um público, era um país, era uma nação só. No caso do Novo Testamento, a gente tem o quê? Várias igrejas. Não é como é que eu posso dizer? Uma religião teocrática para todo o povo, para toda a nação. Não era bem isso daí, né? E aí, no caso do Novo Testamento, ainda tem situações peculiares de cada igreja. Cada igreja é um universo. É como, por exemplo, a gente vê a questão de uma igreja batista, né? Aqui é Memorial em Pavuna. Se for a segunda em Pavuna, não vai ser igual aqui. Se for a primeira em Pavuna, não vai ser igual aqui. Entende? Mas não é tudo Pavuna? Essa daqui é a igreja mais simpática do mundo. É mesmo? A partir de qual ponto de vista? Nossa. Ah, tá. Simpática e ela esqueceu do mais importante. Bíblica. Mais do que... Ah, tá. Simpática e bíblica. Uau. Né? Então, bem, dada a referência bibliográfica, vamos seguir. E aí... A consenso? Ninguém aqui discorda então. Então tá bom. Aí, em relação a isso, né? A gente falou aqui, primeiro, sobre a questão do objetivo das epístolas, as regras para estudá-las, e terceiro, as epístolas recebidas na igreja. E a gente, por exemplo, vai observar que as epístolas que antigamente eram chamadas o apostólico do Novo Testamento podem ser divididas desta maneira: 3 epístolas paulinas, a epístola aos Hebreus, as epístolas católicas ou universais, né, que é Tiago, Pedro, João e Judas, né, e diante dessas epístolas, né, e delas a gente tem, por exemplo, primeira, segunda aos Tessalonicenses, né, na sua, deixa eu ver aqui, na sua segunda viagem missionária, e a gente tem também primeira aos Coríntios, segunda aos Coríntios, Gálatas e Romanos, né? Gálatas com ponto de interrogação e Romanos, relacionada à terceira viagem missionária. A gente tem também as cartas da prisão, ou epístola da prisão, que seria, no caso, as igrejas da Ásia, ou Efésios, epístola aos Colossenses e a Filemon, e epístola aos Filipenses. A gente tem também as cartas ou epístolas pastorais, que ele escreve depois de temporariamente ter sido solto, como se depreende da sua leitura. A primeira epístola a Timóteo,
a segunda epístola, ou perdão, a epístola a Tito, a segunda epístola a Timóteo, escrita quando pela segunda vez esteve preso em Roma. E aí, a gente, por exemplo, não vai aqui mastigar todas as epístolas, mas a gente vai se deter, perdão, gente, só para a gente ficar ligado nesse contexto aqui. Deixa eu ver aqui, Gálatas. Foi? Então, deixa eu ver. Romanos, se minha memória não me trai, eu pensei que eu tinha falado na terceira viagem missionária. E Filemon, deixa eu ver aqui. Filemon, eu falei se minha memória não me trai, no contexto de cartas ou epístolas da prisão. Mas se eu não falei, está falado agora, qualquer coisa a gente assiste no vídeo. Eu não vou assistir, né? Aí nesse caso, seguindo aqui, em relação à questão da epístola aos Efésios, deixa eu ver, peraí, Filemon, Filipenses, Timóteo, Tito. Oi? De certa forma, porque ele se dirige só a Filemon mesmo, né? Por causa de Onésimo. E o que eu acho muito legal, né? Porque assim, Onésimo não deu certo com Filemon, mas deu certo com Paulo, né? Ou seja, todo santo tem um passado, mas todo pecador tem um futuro, né?